18 e 18, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco. Vamos com alguns destaques do noticiário e já, o vereador Gilvan Passos é o nosso entrevistado desta quinta-feira. Quero já mandar um abraço ao vereador, sempre muito solícito quando o Radar de Notícias o convida. Não apenas nessa ocasião, mas sobretudo nessa ocasião. Sempre que possível ele está aqui conosco. O Léo está aqui comigo na bancada, segue aqui comigo. Léo, vamos a alguns destaques do nosso noticiário? Vamos lá. Vamos começar falando rapidamente sobre a seara local, dessa vez começando pelo esporte. Muito bem. Apenas para registro, né, nós recebemos hoje da assessoria de imprensa do Vôlei Guarulhos a notícia de uma nova contratação. O Vôlei Guarulhos, que está dando o que falar, ocupa a terceira colocação da Superliga, 2 jogos, 2 vitórias, por uma combinação de resultados, né, envolvendo o desempenho de outras equipes. O Vôlei Guarulhos perdeu a liderança, mas ainda nessa semana, em determinado momento, chegou a liderar a Superliga. A pontuação do vôlei funciona por 5 sets, dependendo se um time para ganhar precisa ganhar 3 sets. Se ganha por 3-2, 3-1, 3-0, a pontuação tem uma variação. Então, o Vôlei Guarulhos tem 5 pontos e o líder tem 6 pontos, mas também com 2 vitórias. E o Vôlei Guarulhos anunciou a contratação do ponteiro cubano Micro Navarro, um jogador de 1,97 m. Olha, acho que para conversar com o Micro, eu teria que ou subir num banquinho ou olhar para cima. 1,97 m, é bem grande. Sua Sim. primeira experiência fora do seu país, ele que jogava numa equipe local de Cuba e chamou a atenção da equipe do Vôlei Guarulhos e ele foi contratado. É mais um estrangeiro a chegar ao Vôlei Guarulhos, ao lado do argentino Manu. O sobrenome dele agora me fugiu, o nome. Mas também tem um argentino jogando no Vôlei Guarulhos. Exatamente, então temos um cubano e agora um argentino no Vôlei Guarulhos. Além também da contratação que temos também do líbero da seleção brasileira, o Mike. Isso, também exatamente. Chegando aí para reforçar o Vôlei Guarulhos. O Vôlei Guarulhos que saiu de incerteza se continuava o projeto na cidade ou não, e vem fazendo ali uma grande nova contratação, se reforçou o time, se tinha grandes dúvidas se teria apoio financeiro para a equipe, e que ficou na cidade, e já vem mostrando nas 2 primeiras atuações que veio realmente para disputar, André. O presidente do Vôlei Guarulhos, o Anderson Marcilli, quando esteve aqui, comentou conosco que as ambições do time para a temporada de 2025-2026 são grandes. E isso vem mostrando aí para o desempenho inicial e também a forma de contratação da equipe. A gente vê Cuba, que tem uma grande atuação, uma grande representação em torneios internacionais, principalmente no vôlei. A Cuba sempre é uma equipe muito difícil nos torneios, nas Olimpíadas, principalmente quando se trata no vôlei. Cuba sempre é uma das favoritas, e que a gente vê agora o time da cidade recebendo aí um ponteiro cubano, Micro, desculpa, que chega aí para reforçar a equipe do Vôlei Guarulhos para disputar, por que não, o título da Superliga Masculina de Vôlei. Lembrando que o presidente disse que a meta é no mínimo semifinal da Superliga, e só desde já pedindo desculpas por ter esquecido o nome do outro atleta estrangeiro, é o Manu Armoa, argentino de 23 anos, 1,99 m, ele que jogava no vôlei polonês fora do país e agora está aqui no Vôlei Guarulhos. Sucesso ao Micro e também a toda a equipe do Vôlei Guarulhos. Mandar um abraço também, mais uma vez, ao presidente Anderson Marcilli, que não faz muito tempo esteve aqui no Radar de Notícias. Léo. E para completar a informação, não vou me lembrar o nome da equipe que jogamos contra, mas o Vôlei Guarulhos joga neste próximo domingo, às 8 horas, no estádio da Ponte Grande. Para você que estará na cidade, quer ter a oportunidade de assistir um jogo de equipe profissional, a partir das 8 horas, o Vôlei Guarulhos entra pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-2026. E eu acredito que o André Siqueira já tem o nome da equipe adversária. Praia Clube. Muito bem. Vôlei Guarulhos versus Praia Clube no estádio da Ponte Grande, ao vivo a partir das 8 horas. Assista pelos canais Sport TV ou ao vivo na cidade de Guarulhos. Vai prestigiar o vôlei na nossa cidade. Muito bem, Léo. 18h23, ainda na seara local, registrar que nesta quinta-feira o vereador Leandro Dourado, do PMB, esteve numa agenda acompanhado do secretário de Tecnologia e Inovação da nossa cidade, Carlos Eduardo, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foram recebidos, entre outras pessoas, pelo chefe de gabinete da ministra, Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, para tratar de diversos assuntos. E
nós recebemos um release, né, um comunicado oficial da assessoria do vereador, mas eu queria destacar que, segundo o informe, eles debateram, junto ao governo federal, a possibilidade, ou melhor, possibilidades, no plural, de desenvolvimento do parque tecnológico da nossa cidade, além de fomento a startups locais, etc. Mas eu queria destacar esses 2 pontos, e eu fiz questão de incluir esse assunto no nosso programa de hoje, Léo, porque, embora eu não seja o maior especialista das novas tendências e das novas tecnologias, eu tenho elementos para dizer que esse é um debate secundário, que é colocado em segundo, terceiro plano, não apenas na nossa cidade, mas especificamente no caso de Guarulhos. Por exemplo, o prefeito Lucas Sanches, nós estávamos olhando o seu plano de governo, que é a linha mestra do que o candidato, enquanto candidato, apresenta à cidade e pretende executar. E a palavra tecnologia, um levantamento que eu fiz junto com a Beatriz Barbosa, aparece apenas 7 vezes no plano de governo do agora prefeito Lucas Sanches. Mas todas as menções são bastante genéricas. A expressão parque tecnológico, por exemplo, não aparece nenhuma vez. Então eu acho que é fundamental, acho que é muito importante que os parlamentares, mas não apenas, debatam essa questão. Porque não pode ficar naqueles temas superficiais, falar, não, tecnologia, inteligência artificial, tecnologia, 5G, mas que são coisas que soam bem nos ouvidos, mas e daí? Demonstram expertise sem apresentar nada de concretude. Então, acho que é importante aprofundar esse debate e, ainda que o vereador não tenha voltado com nada de concreto de Brasília, é um contato. É uma fomentação. É uma interlocução e é para sinalizar, para dizer, olha, governo federal, não se esqueça de Guarulhos. Sim. Então, eu acho que é uma agenda importante do vereador Leandro Dourado, acompanhado do secretário de Tecnologia e Inovação da nossa cidade e também junto do governo federal, que tem recursos para isso. E o Parque Tecnológico, André, eu acho que é uma iniciativa muito importante quando a gente trata da cidade de Guarulhos e eu já te explico por quê. Eu, antes de assumir o Radar de Notícias, tive a oportunidade de conhecer o Parque Tecnológico da cidade de São José dos Campos, que é um parque tecnológico que tem a oportunidade de abrigar nada menos, nada mais do que o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, tem ali a oportunidade de embarcar também startups, de ter dentro desse local. Você tem a oportunidade de ter empresas como a Embraer, você tem a oportunidade de receber grandes empresas da região, como por exemplo a Nestlé, para poder participar desse parque tecnológico. E eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma palestra, coincidência ou não, sobre inteligência artificial também. E dessa forma a gente vê como que é um polo, como a palavra, como o próprio nome diz, que fomenta o uso da tecnologia. E Guarulhos não pode ficar somente conhecida pela questão logística, pela questão industrial. A gente precisa ter aqui embarcado dentro da nossa cidade também empresas de tecnologia. Cuidar só da parte operacional não vai ajudar Guarulhos a ter um desenvolvimento econômico, a ter um desenvolvimento como cidade como um todo. A gente precisa ter aqui também centros para tratar de tecnologia, que hoje é impossível você falar de inovação, você poder falar de competitividade sem falar de tecnologia. Falar de bons empregos, de empregabilidade, isso também está relacionado à educação, isso também está relacionado ao ensino superior dentro da nossa cidade. Cada vez fomentar mais esse ciclo da economia que vai desde a fomentação dos estudos até as empresas e esse mercado de trabalho poder ser fomentado aqui na nossa cidade. Muito bem, Léo Notaro. Você acha que você deu um exemplo, melhor dizendo, muito bom, e eu concordo. Eu disse, repito, não é a minha área de domínio, mas pelo pouco que sei, e conhecendo exemplos como esse de São José que você citou, eu vejo quanto a nossa cidade está atrasada, melhor dizendo, a cidade, né, um substantivo feminino, e nós precisamos avançar. Muito bem. Muito bem, Léo. 18h27, vamos para o último tópico do nosso programa, já até fazendo o link com um tema que vai permear nossa entrevista com o vereador Gilvan, que eu acho que é importante, ele que tem conhecimento de causa na área da segurança pública, só seguir repercutindo o principal assunto dessa semana, infelizmente, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí eu queria trazer 2 destaques aqui para a gente analisar e comentar. Primeiro, só registrar que nessa quinta-feira o governo federal, o presidente Lula, sancionou uma lei que cria 2 novas modalidades de crime, né? 2 tipos penais novos, com penas de 4 a 12 anos de cadeia, de reclusão, para tentar endurecer o arcabouço legal no combate ao crime organizado.
uma proposta de autoria do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça. E quais são os dois novos tipos penais, Léo? Os dois novos crimes. Obstrução de ações contra o crime organizado, que pune aqueles que ordenarem, prometerem ou oferecerem vantagem para alguém que pratique violência ou ameaça contra autoridades como advogados, jurados, testemunhas, peritos ou colaboradores, com o objetivo de impedir, atrapalhar ou retaliar investigações e processos ligados a organizações criminosas. Pena de 4 a 12 anos. E também o crime de conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado. Pune quem fizer um acordo entre 2 ou mais pessoas para planejar atos de violência ou ameaça com o mesmo fim de dificultar ou retaliar as ações contra as facções. Pena também de 4 a 12 anos. E também nessa lei foi incluído um dispositivo que aumenta a segurança de autoridades envolvidas nas investigações e no combate ao crime organizado, que é algo muito importante. Sem dúvidas. Promotores, juízes, investigadores, policiais, deles e de suas famílias, porque infelizmente essas pessoas que estão na linha de frente de investigação e de combate ao crime organizado acabam se tornando alvos dos criminosos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na tarde de hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deu uma entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, em que ele afirma que nos próximos dias será enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei antifacção, que nas palavras do ministro tem o objetivo de, aspas, descapitalizar as organizações criminosas. Nós não temos ainda, fecha aspas, não temos ainda detalhes do que vai prever este projeto de lei, mas quando o ministro diz que a ideia é descapitalizar o crime organizado, eu imagino que seja algo que vá atacar a saúde financeira das organizações criminosas. Então, é outra medida importante. O Brasil, enquanto federação, seja na esfera federal, estadual, municipal, o Brasil como um todo está atrasado. Nós não estamos agindo contra o crime organizado, nós estamos reagindo. Tem muitas questões a serem enfrentadas e na condição de alguém que se interessa por esse tema da segurança pública, eu queria dizer e meio que fazer um apelo também para que as autoridades passem a debater para ontem a questão das fronteiras. É por aí que muita coisa entra. Tem um clássico, um célebre livro do jornalista Alain de Abreu que chama Cocaína, a Rota Caipira. Sim. E o que narra este livro, entre outras coisas, é como as estradas do interior do estado de São Paulo, do nosso estado, o maior estado da federação, servem de rota para escoar a droga que vem da Bolívia e do Paraguai, por exemplo. E por que entra fácil e as pessoas circulam pelas estradas de São Paulo? Porque as nossas fronteiras estão absolutamente desprotegidas. Então, isso é um assunto que precisa ser enfrentado para ontem. A droga, o armamento pesado que foi apreendido com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, não brota lá do céu, eles não fabricam os fuzis lá, entram pelas fronteiras. A droga, as toneladas de droga entram pelas fronteiras. Então nós precisamos de um pacto contra o crime organizado que passe, em primeiro lugar, na minha humilde e modestíssima opinião, pelo controle inegociável das fronteiras. Enquanto isso não acontecer, Léo, vamos enxugar gelo. Muito bem, André Siqueira. O Brasil, como federação, como você muito bem colocou, o governo federal, reagindo, eu acho que essa é a palavra correta aos acontecimentos do Rio de Janeiro, a mega operação policial que resultou em inúmeros casos de mortes. Dentre os envolvidos não precisamos, são casos de mortes que aconteceram, mais de 130 confirmados já, e a gente discutiu ao longo dessa semana muita questão de ações efetivas contra o crime organizado. Você muito bem, você ilustrar 2 tipos novos de pena que tratam do campo de conspiração e de atrapalhar as investigações, de não auxiliar ao combate ao crime organizado, são novas esferas que a gente tem essa situação e isso assina embaixo com rúbrica, assinatura e, se for necessário, até mesmo com o meu polegar sobre a questão das fronteiras. Essa, de alguma forma, entra no Brasil, seja através das águas, nos portos, seja através das fronteiras, por estradas, mas o Brasil precisa ter uma atenção maior, por conta que tem um grande desafio. O Brasil é um grande território, é uma grande nação, apresenta seus desafios.
não tem a mesma forma de controle em todos os locais. É uma fronteira muito extensa para se cobrir. Mas precisamos pensar de alguma forma como melhorar a segurança desses locais, porque não tem segredo, é por lá que entra, não vem da terra também. Exato, não nasce em árvore fuzil, viu, gente? Não nasce em árvore, não vem da terra, não tem um túnel que conecta a China até o Brasil. Então, dessa forma, vem pelas fronteiras, vem, seja terrestres ou através da água. Muito bem, Léo, 18h33, quase 18h34, vamos encerrando este bloco, chamar um rápido intervalo e no próximo bloco o vereador Gilvan Passos, do Republicanos, nos concede uma entrevista, a nossa última entrevista do mês de outubro, olha só, quando voltarmos na segunda-feira, já estaremos em 3 de novembro. Muito bem. Não saia daí, o Radar de Notícias volta já. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano.
Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor.